A paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos deixar aqui a palavra da noite para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3 e o versículo 15. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 15. Que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler também lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a seguir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus venha nos guardar nessa noite e nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Você que conhece Jesus Cristo, você que não conhece esse Jesus, que a palavra do Senhor fala para nós nessa noite, você que está aí num presídio, você que está no hospital, você que está na sua casa, você que está pela rua, você que está trabalhando, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem um porém, ele diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu amado irmão, meu irmão em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada diz que o que nos separa de Deus, irmão, não é Deus que se afasta do homem, não é Deus que te abandonou. Você que está aí no leito de hospital, você que está nesse presídio, você que está aí
andando pela rua, você que é crente, você que crê nesse Jesus, que talvez está decepcionado, você que sofreu uma frustração, você que está aí frustrado, você que está aí pensando coisas terríveis a respeito de Deus, que Deus te abandonou, essa pandemia, essa peste que está assolando o Brasil, o mundo, e você está desempregado, talvez você está passando por uma crise no seu casamento, você jovem que está no vício das drogas, você que está aí passando por lutas como câncer, enfermidades terríveis, mas eu quero te dizer que o culpado não é Deus. Aleluia. Nós acabamos de ler a Bíblia Sagrada, que o que afasta o homem de Deus, irmão, é o pecado. É o pecado. Aleluia. O inimigo de nossas almas, sabendo de todas as coisas, ele luta, Satanás luta para que você não venha para Jesus Cristo. O diabo quer que você pereça da maneira que você está. O diabo quer que você coloque a culpa toda em Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado, irmão. É o pecado. Nós vamos ler a Bíblia em nome de Jesus. Lá em Isaías, a Bíblia Sagrada diz assim, Isaías 59, e o versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluias. É a Bíblia Sagrada dizendo, irmão, que é o pecado que afasta o homem de Deus, que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Não, se você voltar hoje para Deus, se você se voltar hoje para Jesus Cristo, você que é crente, você que está longe de Deus, você que está afastado, você que não conhece Jesus, nós acabamos de ler que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e Jesus não veio para condenar o mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E que obras são essas? Você sabe o caminho que você está andando, irmão. Cada um, nós sabemos o caminho que anda. Aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. E ele vai dizer aqui em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus nunca, irmão, vai deixar de olhar para o ser humano que ele amou e ama ainda. Mas são os nossos pecados. Aquilo que te afasta de Deus nessa noite, e você sabe que está te afastando de Deus, joga isso fora hoje. Joga isso fora hoje. Abandona isso hoje. Aleluia. Esse caminho errado que você está. Esse mal que está te causando no teu coração, esse ódio, essa raiva, essa falta de perdão. Muitas pessoas falam que não, mas muitas vezes a falta de perdão, irmão, não vai te levar a Deus. Porque o próprio Jesus disse, se você não perdoar, o meu Pai também não pode te perdoar. Então perdoa. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, no seu lar, alguém que te ofendeu, alguém que te machucou, você empresário, você comerciante, aleluia, alguém que te passou para trás, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas em nome de Jesus, tira esse ódio, esse rancor, essa mágoa. Você mulher, o teu marido, uma traição no casamento, você homem, o filho que está nas drogas, o filho que está lá na prisão, você que está dentro desse presídio, em nome de Jesus Cristo, dizendo que Deus te abandonou. Não, Deus não abandona o homem, não. A Bíblia Sagrada diz que pode o pai e uma mãe abandonar um filho seu, mas todavia o nosso Deus não abandona os filhos seus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Volta para Cristo nessa noite. E ele diz que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, irmão, para que não possa te salvar. Não está encolhida, e nem o seu ouvido está agravado para não poder te ouvir. Mas se você estiver fazendo mal, caminhando para as trevas, no caminho errado, escolhendo as portas largas que o mundo te oferece, de vez andar no caminho do Senhor, que é a verdade e a vida, que pode te conduzir ao Pai, e você vai andando pelo caminho largo, como é que Deus vai te ouvir? Ainda que Ele queira te ouvir, Deus sabe tudo que você está passando, mas Ele quer que você reconheça seus pecados nessa noite. Ele quer que você deixe, que você volte como filho para Ele. Aleluia, que você volte a ser o filho amado dEle, você volte a ser a filha amada dEle, em nome de Jesus Cristo. Você abandone tudo hoje, essas amizades que estão te levando à ruína, ao buraco, essas drogas, essas prostituições, adultério, essas mentiras, esse engano, essa vaidade, essa soberba que te afasta de Deus. Ele diz isso, que a mão do Senhor não está encolhida, irmão. Deus quer estender a mão para você, Deus quer te ajudar, Deus quer te salvar,
Mas para isso, irmão, você tem que voltar para Ele. Você tem que voltar para Ele. Nós vamos ler aqui a Bíblia, em nome de Jesus. Tiago, abre sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, viu, irmão? Mantenha a Bíblia aberta, nós temos que ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, em nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, louvado é o nome do Senhor, ela tem que ser lida. Nós vamos ler aqui, em o nome de Jesus, Tiago, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Olha, vai olhando, irmão. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, o Espírito Santo, antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ele diz no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outro? Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outro? Você viu, irmão? Aqui, Deus está falando para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa obra mal, deixar esses caminhos errados, irmão, deixar esse caminho da mentira, deixar esse caminho da fofoca, deixar esse caminho do adultério, do engano, do vício, do tráfico, do ódio, do roubo, da mentira, do engano, de fazer o mal, e volta para Jesus. Volta depressa hoje. Volta correndo para Jesus Cristo, louvado é o nome do Senhor. Ele diz aqui: sente as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Talvez nessa roda que você está aí de cerveja, nessa roda de pagode, nessa roda, onde só bebedice, onde essa alegria aí ela é momentânea, essa alegria vai passar, porque você está aí. Daqui a pouco você vai voltar para sua casa, os seus amigos não vão com você. Aí é você sozinho, é você essa angústia, essa depressão, é você essa tristeza. Não adianta, irmão, em nome de Jesus Cristo. Esse prazer que você está buscando na bebida, nas drogas, na prostituição, talvez tudo que você está conseguindo aí hoje, talvez você ache que é o melhor para você. A Bíblia Sagrada diz que há caminhos para o homem que parecem que são bons, mas lá na frente são caminhos da morte, irmão. Isso que está te levando, olha para a tua vida, todos os dias. Mas você vai dizer: mas eu sou um trabalhador, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu tenho que curtir. Mas você está curtindo a vida de que maneira, irmão? A vida está passando, a vida está indo embora, tudo está acabando e você está aí. Você não reconhece quem é Deus na tua vida. Volta para Jesus nessa noite, busca Ele. Ele diz: sente as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vai te exaltar. Mas volta hoje. Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu li aqui Isaías 59,
que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te ajudar, minha irmã, meu irmão, você que afastou do Evangelho, você que se desviou, você que não quer saber mais de Jesus, você irmão que está passando por luta, prova, esse desemprego, colocando toda a culpa em Deus. Vamos nos examinar a nossa vida, vamos olhar para nós, em nome de Jesus, o que nós estamos fazendo, em nome de Jesus, para que Deus possa nos abençoar, para que a mão dele venha a ser estendida para a nossa casa, para o nosso lar, para que venha a ser repreendido esse espírito demônio, esse coronavírus, para que ele não venha chegar na sua casa, e se chegar ele não fica e não leva ninguém, em nome de Jesus Cristo, aleluias, para que a porta venha a ser aberta. Volta para Jesus nessa noite, busca ele de todo o teu coração, deixa de amar as trevas, aleluia. A Bíblia diz que o homem que busca mais, a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, aleluia. Ele diz: ei, resiste a isso, ao diabo, e ele fugirá de vós, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aqui onde nós lemos em Hebreus, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer, louvado é o nome do Senhor, que nós já lemos, em Hebreus, capítulo 12, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado não está longe, o pecado é perto, irmão. O pecado no seu trabalho, você tem que vigiar, andando pela rua, aonde você vai, dentro da sua casa, aleluia, louvado é o nome do Senhor, ele não está longe, todo embaraço. A Bíblia Sagrada diz que aquele que milita o bom combate não se embaraça com as coisas dessa vida, aleluias. Então, em nome de Jesus, eu não sei que embaraço que entrou na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 165, que muita paz tem aqueles que amam a sua lei, para eles não há embaraço, não há tropeço. Eu não sei o que foi o tropeço na tua vida, se você caiu, que você levante a sua cabeça, que você volte para Jesus. Jesus é fiel para te perdoar, aleluia, mas não continue na prática do pecado, não continue na prática do erro, não continue na prática da mentira. Sai desse caminho, sai dessa roda de escarnecedor, sai desse caminho de pecador, sai desse caminho, busca Jesus Cristo, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E ele diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, aleluias. Olha para Jesus, irmão, não olha para homem, você tem que olhar para Jesus. Você não olha para pastor, você não olha para presbítero, diácono, você não olha nem para mim, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sou homem, eu sou falho, sou um pecador, mais lavado e remido no sangue de Jesus, mas não fico nos erros do pecado, em nome de Jesus. Olha para Jesus, não inventa desculpa para não buscar Jesus. Essa palavra está sendo pregada hoje, em nome de Jesus Cristo. Não vai ter desculpa, ninguém vai ficar escuso da palavra de Deus, porque eu creio que no mundo todo a palavra do Senhor está sendo pregada. Eu creio que tem homens e mulheres aí pregando a palavra do Senhor, então ninguém vai ficar escuso. Não adianta você, se partiu, chegar, eu não conheci, conheceu a palavra, sim, conheceu, só não quis obedecer, mas sabe quem é Jesus Cristo, que ele é fiel, que ele é poderoso. E ele diz aqui em Isaías, ele está dizendo para nós aqui, olha, e ele diz: as minhas mãos não estão encolhidas. Ele diz aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O nosso Deus, ele tem poder para te salvar, ele tem poder para te curar, para te libertar. Você aí nesse hospital, você aí nesse presídio, ele tem poder para te limpar dessa química, dessa dependência química, desse álcool, da dependência química do cigarro, desse vício da prostituição, porque todo vício mata, irmão. Todo vício mata. Em nome de Jesus, se liberta nesta noite, se entrega para Jesus, volta para Jesus Cristo. Ele diz aqui: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe que talvez está falando: Deus não ouve a minha oração. Se examina, irmão, examina-se o que você está fazendo. Veja a tua vida, em nome de Jesus. Nós lemos aqui em João, capítulo 3, ele diz assim no versículo 17 seguir: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para te condenar, para te matar, para te destruir, não. Mas ele diz aqui: quem crê nele não é condenado, mas você tem que crer nele para você não ser condenado. Mas ele diz: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é que você pode falar que você tem Deus se você não acredita em Jesus?
Como é que você pode falar, eu creio em Deus, eu tenho um Deus, e fazendo todas as coisas erradas que você está fazendo? E se você não acredita em Jesus, pois a Bíblia Sagrada diz, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, meu irmão. Deus quer te libertar dessa conduta, Deus quer te libertar desse mal, Deus quer te libertar desse vício, Deus quer te libertar desse ódio, dessa raiva, dessa mágoa. Deus quer te libertar dessa feitiçaria, dessas bruxarias. Deus não tem prazer de mandar o homem para o inferno, irmão, mas o homem caminha sozinho para o inferno. Olha o que a Bíblia diz aqui, porquanto não crê, o quê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, irmão, para de rejeitar Jesus, irmão, para com isso. E ele diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, irmão. Venha para Jesus nessa noite. Abandona isso, irmão. Deixe esses caminhos errados, em nome de Jesus Cristo. Deixe esses caminhos. Deixe essa multidão. Venha louvar o nome do Senhor. Volta para Jesus Cristo. Lá no Salmo 1, o Salmo que Davi escreveu, a Bíblia Sagrada diz dessa maneira. Se você está com a tua Bíblia aberta, abre ela aí. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ô meu amado, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho. Para com esses conselhos. Para de seguir esses conselhos errados, minha irmã. Se essa pessoa fosse sua amiga, ela não ia te convidar para fazer as coisas erradas. Para com esses conselhos errados. Você, meu irmão, se esse conselho desse teu colega, desse teu amigo fosse bom, aleluia, ele não ia te chamar você para fazer essas coisas erradas, que vai te acabar com a tua vida, que vai te colocar a tua vida atrás das grades, que vai te levar à morte. Aleluia, você que é casado, você que é casada, esse caminho que esse homem está te dando, ei, esse conselho não é caminho bom. Aleluia, você mulher não é caminho bom, você jovem, você ancião, em nome de volta para Jesus. O tempo passa, a idade está passando e você continua do mesmo jeito, seguindo conselhos de homem, conselhos abomináveis que vão te levar para o caminho errado, à morte. Em nome de Jesus, nessa noite, te arrependa, volta para Jesus Cristo. E você que não conhece, para de seguir esses conselhos errados, irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo. Deus não tem prazer na morte do homem. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para com isso, irmão. Deixa de zombar das coisas de Deus. Para de zombar. Você outra hora estava na casa de Deus. Hoje você vive aí nessa roda dos escarnecedores, talvez bebendo, fumando, se prostituindo. Você aí dentro do presídio, hoje você zomba das coisas de Deus. Você quer humilhar as pessoas que são de Deus. Para com isso, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Você crente, você que vive nessas rodas de fofoca, falando da vida de um, falando de outro. Para de falar de pastor, fala de falar de crente. Para com isso, volta para Jesus Cristo, te arrepende dos teus pecados. Em nome de Jesus Cristo, para com isso. Volte para Jesus. Oh, louvado é o nome do Senhor. Volta para Jesus Cristo. Aleluia. Deixa dessa converseira. Para com essa conversa em nome de Jesus. Aleluia. Aqui em João, 1 João, capítulo 1, o versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha, você que está ouvindo, vai ouvir essa pregação, deve dizer, eu não tenho pecado, então você já é um mentiroso, você é uma mentirosa,
Porque a Bíblia Sagrada diz aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá vendo, irmão? Para com isso. Tem muita gente que bate no peito e diz, eu não tenho pecado. Tem pecado sim, não. Todo ser humano tem pecado. Todo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você que diz aí que não tem pecado, você aí que dá esse conselho, não tem problema fazer o que você está fazendo, pode ir na igreja, pode fazer o que você quiser, é errado. Você que prega que Jesus só quer o coração, está errado. Aleluias. Não pegue esses conselhos diabólicos, sai da roda dos escarnecedores, deixa o caminho dos pecadores. Aleluias. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, irmão. Deixa de ser, você está se enganando a si mesmo, irmão. Minha irmã, você dentro do presídio, você no hospital, você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, vai ouvir. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O capítulo 2 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus, Ele é fiel. Ele quer perdoar os teus pecados. Chegai-vos a Ele. Tornai-vos a Ele. Arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegado o reino do céu até você. Eis que é chegado até vós o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça. E o reino de Deus é a verdade. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou pregando a você a justiça de Deus. Se arrepende nessa noite. Deus não tem prazer na morte do homem. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa dos seus maus caminhos. Examine-se desde a hora que você levantou cedo. Tudo que você tem feito, se examina tudo que você tem feito, sai da roda desses escarnecedores, deixe de seguir esses conselhos, sai, para de escolher a porta larga, sai desse caminho largo, volta para Jesus, se arrepende dos seus pecados nessa noite em nome de Jesus. Você sabe qual é os teus caminhos, em nome de Jesus. Você aí dentro do presídio, você no hospital, você que está sentado talvez numa lanchonete, num bar, em nome de Jesus, você que está andando pela rua, em nome de Jesus Cristo, você aí, volte para Jesus nessa noite. Se arrependa em nome de Jesus Cristo, aleluia. Confesse, em nome de Jesus, deixe as coisas erradas, volte para Deus, deixe de praticar o mal, deixe de fazer o mal para o teu irmão, para o teu próximo, em nome de Jesus. E nessa noite, Deus, os braços do Senhor, a mão do Senhor, ela não está encolhida, e ela vai te salvar aí onde você está. E Ele vai te ouvir quando você se arrepender, quando você tornar para o Senhor. A mão do Senhor vai te alcançar aí nesse leito de hospital. A mão do Senhor vai te alcançar aí dentro desse presídio. E no nome de Jesus, o ouvido dele vai estar aberto, porque você se arrependeu, porque você voltou para Ele nessa noite. E aí Ele vai estender as mãos para você, e Ele vai te ajudar aí dentro, e Ele vai te ajudar. E você vai ver o que vai acontecer na sua casa. As portas vão ser abertas, a sua família, o seu filho, a sua filha, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus vai repreender todo o espírito do mal nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Volta para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Deus amado, meu Deus, em nome de Jesus, pela fé, eu vejo irmãos e irmãs voltando para o Senhor. Eu vejo irmãos e irmãs se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros. Que no nome de Jesus o Senhor venha nos guardar. Que no nome de Jesus o Senhor venha nos proteger. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude, ó Pai. Nos livra da ação de Satanás, dos seus principados,
das suas potestades e das trevas desse século, das hostes espirituais da maldade, nos livra das obras de maldição, nos livra, meu Pai, em nome de Jesus, das obras de feitiçaria e bruxaria, nos livra, meu Pai, do homem mau, nos livra, meu Pai, das aflições desse tempo, nos livra, meu Pai, desse demônio coronavírus, nos livra, meu Pai, nos livra dessa praga, nos livra da peste perniciosa, nos livra do pavor repentino, do espanto noturno, da mortandade que assola o dia, nos livra do homem sanguinário, violento, decanta, labaço, rianda, arabaçai, decanta. Em nome de Jesus Cristo, Pai, caia por terra o inimigo de nossas almas. E todos aqueles que estiverem dando lugar para o diabo, que caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda aflição, toda angústia que está no coração deste homem e desta mulher, em nome de Jesus, saia demônio. Em nome de Jesus, toda perturbação do inferno dentro dessa casa, nesse lar, na vida desta mulher, na vida deste homem, dentro desta casa, nessa empresa, nesse comércio, em um nome de Jesus, caia por terra todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa, todo o espírito de acidente de morte, seja repreendido agora em nome de Jesus. Todo o espírito de violência doméstica, todo feminicídio, todo homicídio, todo suicídio, todo o vício das drogas, tráfico, tudo que for obra de Satanás, seja destruído em nome de Jesus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Esse irmão que está aí, esses irmãos que estão dentro do presídio nos ouvindo, em o nome de Jesus Cristo, que estão nos hospitais, os que estão pela rua, na sua casa, no seu lar, em o nome de Jesus, Pai. Tem muitas pessoas se arrependendo agora nessa hora, Pai. Tem pessoas de joelho, meu Pai, em nome de Jesus, dobrando o joelho, orando conosco, pessoas com as mãos levantadas, orando, clamando e pedindo perdão novamente, meu Pai. Senhor, entra lá dentro, esse pai de família desempregado, essa mulher, esse filho, em nome de Jesus, supre as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória, que é tão grande. Paralisa a força das trevas, a fúria de Satanás, essa pandemia, esses demônios caiam por terra no Brasil, no mundo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, Jesus. Em o nome de Jesus agora, Pai, em o nome de Jesus, nós cremos que todo o mal está sendo destruído, que o nome do Senhor está sendo glorificado. Visita meus filhos, visita minhas netas, meus netos, visita minhas noras, visita meus irmãos em carne em Cristo Jesus, visita meus primos, sobrinhos e parentes, visita meus amigos e colegas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita os pastores, os presbíteros, diáconos, obreiros, visita, Pai, que nesta noite, hoje é noite de arrependimento, e eu creio, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor está estendendo as mãos sobre essas pessoas, e o nome do Senhor vai ser glorificado em cima disso tudo, meu Pai, em cima desta palavra. O nome do Senhor, as pessoas estão com os olhos sendo abertos nessa noite, e a mão do Senhor vai alcançar essas pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados e se voltando para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só existe salvação em Jesus, só existe libertação em Jesus, só existe cura no nome de Jesus Cristo. Ele é o único nome a ser clamado, ele é o único nome a ser invocado embaixo aqui nessa terra. Entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o único mediador. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, Deus te abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.